Se você revende roupas e ainda tem dificuldade de colocar preço de revenda na sua mercadoria, vem comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar em detalhes quais são as informações importantes que você precisa ter muita atenção para precificar de forma correta a sua mercadoria. Então eu vou compartilhar a minha tela aqui e nós vamos fazer aqui passo a passo, desde a hora que você faz o seu pedido, o que você precisa se preocupar e quais são as contas que você precisa fazer para que o seu preço seja competitivo, para que você coloque um preço que te dê lucro e o seu esforço de vendas no final do mês seja real. Tá? Qual que é o primeiro passo que você precisa dar? O primeiro passo é você fazer o pedido e identificar qual o custo por peça desse pedido. Tá? Você precisa identificar qual o custo de cada peça depois que você faz o pedido. Então, o que você faz? Então, para a gente exemplificar aqui, eu fiz um pedido de 10 peças, ou seja, eu fiz um pedido de 10 t-shirts, eu vou revender t-shirts. Eu fiz o pedido mínimo de 10 t-shirts com o meu fornecedor, e nesse pedido, deixa eu mudar essa cor aqui, e nesse pedido eu tive um custo de R$200, tá? Esse aqui é o custo das peças, tá? Então, o meu pedido mínimo ficou em R$200. Para essas peças chegarem até a minha casa para eu começar a revender, para o fornecedor me mandar essas peças, teve um custo de frete, ok? A gente paga um frete para que o fornecedor nos envie essas peças. E é importante agora, nesse momento, você ter clareza desse frete. Faz parte o custo do frete aqui, ok? Então, eu paguei aqui o valor de R$50 de frete para essa mercadoria chegar até a minha casa e eu começar a vender. Certo? Ou seja, o meu pedido, o total, foi de R$200 das peças mais R$50 do frete. R$250 eu paguei no pedido todo para que eu tivesse essas 10 peças em minhas mãos. Ok? É importante que você tenha, então, o custo da mercadoria mais o custo do frete, que é o total de R$250. Só assim você vai identificar com certeza qual o custo dessa mercadoria individualmente, ou seja, quanto custou cada t-shirt dessa aqui para mim. Ela não custou só R$20, que é a conta que todo revendedor faz no início, né? Ele não calcula aqui o valor do frete. Por isso que é importante a gente já deixar muito claro aqui que o frete aqui precisa entrar nessas contas, tá? Então, o valor total, o valor individual de cada peça, eu vou somar o valor total do pedido mais o valor do frete, né, que dá R$250, e dividir pela quantidade de peças que vieram no seu pedido. Então, a fórmula do preço unitário, ou preço por peça, vamos colocar assim, preço por peça, é o seguinte, é valor total dividido, vamos fazer diferente, valor total do pedido mais o frete, é isso aqui a gente precisa colocar entre parênteses, porque é a primeira continha que a gente vai fazer, dividido pela quantidade de peças no pedido. Então, essa aqui é a fórmula que você vai usar aí para calcular o preço por peça, tá bom? Deixa eu colocar aqui
de outra cor. Então essa é a fórmula que você vai usar para calcular aí o preço por peça individual. Você vai somar o valor total do pedido mais o frete e dividir pela quantidade de peças do pedido. Então vamos substituir aqui os valores. Qual que é o valor total do pedido? R$200. Quanto que é o frete? R$50. Quantas peças vieram no meu pedido? 10. Essa aqui é a fórmula. Então, 200 mais 50, 250, dividido por 10, nós vamos ter aqui, então, o preço por peça de... Vou apagar aqui. De R$25. O que a grande maioria dos nossos parceiros vendedores fazem? Eles só pegam o valor do pedido e divide pela quantidade de peças e não inclui o frete. E o correto é colocar o preço do frete embutido aqui no valor total do pedido para você ter o valor real dessa peça. Ou seja, a gente tem aqui o preço por peça de R$25. Então é importante que você tenha muito bem claro essa informação aqui. Qual o preço de custo por peça? Quanto que você pagou por peça para que essas peças chegassem até as suas mãos, tá? Essa é a primeira parte aqui dos nossos cálculos. Então agora a gente já identificou que o preço por peça é R$25. Qual que é o segundo passo? Vamos subir aqui. A gente vai para a segunda tarefa. O que é a segunda tarefa? Vamos colocar aqui. A segunda tarefa que você vai precisar realizar para colocar o preço de forma correta na sua mercadoria é uma pesquisa de mercado. Você precisa identificar como os seus concorrentes estão trabalhando. É para você copiar o preço do seu concorrente? Não, é só para você identificar se o preço que você vai colocar na sua mercadoria ela é competitiva ou se você vai ter que ter um esforço de vendas mais apurado. Né? Vai ter que ter um esforço de vendas onde você vai ter que justificar aquele preço que você está colocando. Mas a grande ideia aqui é você identificar se é competitivo o seu preço ou não, se está muito fora do mercado ou não. Não é para copiar o preço. E daqui para frente você vai entender o perigo que é copiar o preço de outro concorrente e colocar na sua mercadoria. Você precisa entender os seus números para não fazer essa caca. Tá bom? Então, fazer uma pesquisa de mercado. Então, você vai ali no Google, você vai no seu mercado local aí e começa a anotar, a pesquisar sobre, por exemplo, aqui nós vamos vender t-shirt. Então, eu vou fazer uma pesquisa no Google sobre t-shirts na minha cidade, que é o melhor para você fazer essa pesquisa, e vou começar a identificar ali os preços. Eu vou anotar o menor preço que eu encontrar. Tá? Imagina lá que eu consiga identificar que os meus concorrentes, o menor preço que eles praticam é de R$50. Vou colocar aqui um laranjado. Então, eu identifiquei que o menor preço é R$50 e o maior preço que os meus concorrentes praticam, maior, é de R$99. Então, esse aqui é o mercado onde eu estou entrando. Fiz uma pesquisa no Google, fiz uma pesquisa no meu mercado local e identifiquei que os meus concorrentes vendem nessa faixa de R$50 a R$99. Então, eu já tenho uma noção de como o meu preço no final precisa ser. Eu preciso estar aqui. Eu preciso ser igual ao menor? Não. Existem formas da gente trabalhar do nosso preço, para o cliente entender o valor da nossa mercadoria em vez de ele entender só o preço, tá? Existe uma diferença aí. Então eu não preciso praticar o menor preço, mas eu preciso estar aqui sendo competitivo, ok? Fez a pesquisa de mercado, qual que é o próximo passo? Qual que é o seu terceiro passo? A sua terceira tarefa é anotar
todos os seus custos variáveis. Júnior, o que é isso? Custos variáveis, tá? Vamos lá. Custos variáveis são todos aqueles custos que estão relacionados à venda. Se eu vendi uma t-shirt para um cliente agora, eu tenho algum custo extra para entregar esse produto para o meu cliente ou é só aquela peça que eu estou vendendo? Muito provavelmente, você é um revendedor preocupado com a experiência de compra do seu cliente. Então, você vai se preocupar com a embalagem. Essa embalagem, ela tem um custo. E esse custo, ele é variável. Por quê? Você vai precisar identificar o custo de cada embalagem que você utiliza para colocar a sua mercadoria e entregar para o cliente. Então, você tem ali um custo variável. Eu coloquei aqui alguns exemplos só para você ter noção. Eu, por exemplo, aqui na hora de entregar uma t-shirt para o meu cliente, eu me preocupo com a experiência de venda dele, de compra dele. Eu quero que ele olhe aquela embalagem e fale assim, nossa, que coisa chique. Né? Então, eu me preocupei com alguns detalhes que fazem a diferença para o meu cliente e que não vão influenciar muito no meu lucro. Eu preciso ter essa atenção. Eu não posso inventar demais para que se eu gastar muito com embalagens, por exemplo, o meu lucro não diminua tanto. Então, eu preciso estar ali no meio termo. Me preocupar com a experiência de venda do meu cliente e, ao mesmo tempo, também me preocupar com o meu lucro. Então, a gente tem que ter esse cuidado aí na hora de montar, por exemplo, a embalagem, tá? Então, eu comprei caixas, tá? Toda vez que eu vendo uma t-shirt para o meu cliente, eu coloco ela dentro de uma caixa. Então, eu comprei 100 caixas, tá? Então, eu posso fazer 100 pedidos aqui que eu já tenho estoque para isso. Então, eu comprei 100 caixas. E nessas 100 caixas, eu paguei uma média não, eu paguei R$300. Você precisa comprar essas 100 caixas agora? Não, só se você tiver caixa e você estiver preocupado aí com essa experiência que o seu cliente tenha na hora que ele comprar. Tá? Isso que é opcional. Eu prefiro fazer isso. Tá? Então, eu comprei 100 caixas, tive ali um custo de R$300. Então, eu sei que por caixa eu tenho um custo de R$3 por caixa. Então, toda vez que eu vendo por caixa, toda vez que eu vendo uma t-shirt para um cliente meu, eu tenho esse custo variável aqui, ó, R$3. Então, eu comprei 100 caixas, paguei R$300. Ou seja, cada caixa saiu a R$3. Sempre que eu entrego a t-shirt para o meu cliente, eu tenho esse custo variável de R$3. Além dessa caixa, o que eu faço? Eu envolvo a minha t-shirt num papel seda, certo? Para ele não ir, para essa t-shirt não ir solta ali dentro da caixa. É realmente me preocupando com a experiência do meu cliente. E eu paguei em 100 folhas, eu paguei R$10. Certo? Eu paguei R$10. Ou seja, cada folha... Deixa eu chegar isso aqui para cá. Cada folha, para mim... Deixa eu copiar daqui. Cada folha de seda por folha sai 10 centavos. Isso aqui faz uma diferença para o meu cliente que vocês não têm ideia. Tá? Então, eu coloco a t-shirt envolvida nesse papel de seda, coloco dentro da caixa. Dentro da caixa, eu coloco alguns mimos, vamos colocar assim, né? Por exemplo, eu coloco aquelas tagzinhas escrita lá, seu pedido chegou, tem a minha logo,
tem ali a minha rede social escrita e eu paguei, se eu não me engano, nessas tags, 10 tags, um pouquinho que eu não lembro direito, mas eu paguei R$10 em 10 tags. Na verdade, eu paguei R$1 por 10 tags. Então, eu tive um custo por tag de 10 centavos também. As minhas tagzinhas, cada tag custa 10 centavos. Além da tag, tem também adesivos. Eu coloquei alguns adesivos ali com a logo da minha loja. Eu comprei alguns adesivos com a logo da minha loja para colocar ali por fora da caixa para deixar ela lacradinha. E eu comprei 100 adesivos e paguei R$10 nesses 100 adesivos. Ou seja, o meu adesivo também, por adesivo é de 10 centavos, tá? Então, só para você entender aqui, ó. Toda vez que eu vendo uma t-shirt para o meu cliente, eu tenho esse custo variável, ou seja, eu tenho uma caixa, eu tenho uma folha, uma tagzinha e um adesivo. Eu tenho um custo extra, que é o custo variável, de R$3,30. Esse é o meu custo variável toda vez que eu vendo uma peça para um cliente. Esse aqui é o meu custo, tá? Então, eu vendi para João uma t-shirt, eu tenho esse custo extra aqui, ok? Se eu tivesse, por exemplo, quais são os outros custos variáveis que podem fazer parte da sua conta aí, se você tiver, por exemplo, se você fizer panfletagem, você precisa ter o custo total dos panfletos que você distribuiu e quanto que você gastou para que um cliente chegasse até você através dessa ação de marketing. Se você divulgar, fizer lá tráfego pago para anunciar suas peças, quanto que você gasta para atrair uma pessoa até o seu WhatsApp? Então você vai colocando esse custo variável aí nas suas contas para identificar quanto que você gasta toda vez que faz uma venda. Então, esse é o seu custo variável. Nesse caso aqui, se eu sou um vendedor local, né, eu não tenho um custo de marketing, eu vou ter aqui, por exemplo, custo de gasolina. Então, eu vou colocar aqui, para eu me locomover até o meu cliente, quanto que eu gasto. Então, esse é um custo que está envolvido na sua venda. Você precisa colocar no papel todos esses custos. Aqui eu coloquei só o custo da embalagem para você entender o que é o custo variável, tá bom? Agora, nós vamos para a quarta tarefa. O que é a quarta tarefa? A sua quarta tarefa é começar a definir o preço de venda. Você já sabe qual é o custo unitário de cada peça, você já sabe qual é o seu custo variável, você já fez uma pesquisa de mercado, agora chegou a hora de você colocar o preço na sua mercadoria e verificar se esse preço que você vai praticar, ele é competitivo, se ele te dá lucro e qual o esforço de vendas que você vai precisar realizar no final do mês, ok? E existem várias formas de você precificar, de você começar a trabalhar esse seu valor de venda. Uma delas é através do markup, que é um fator de multiplicação que não é tão simples como eu vou te mostrar aqui, porque existe um estudo através dos números de vendas que você faz no mês, no ano, para você chegar no markup ideal. Mas, a princípio, o que é o markup? Ele é um fator de multiplicação que você vai utilizar para multiplicar pelo valor de custo da sua mercadoria para chegar num valor de venda. Ou seja, imagine o seguinte, imagine que o seu markup hoje seja de 2, tá? Vamos colocar aqui 2. Seu markup é 2. O que significa isso? Que você vai pegar
o seu preço de custo de mercadoria. Então, vamos voltar aqui em cima. Qual que é o preço de custo da sua mercadoria? Ele é R$ 25. Então, você vai pegar o preço de custo da mercadoria, da peça, e multiplicar ele pelo seu markup, tá? Para você chegar no preço de venda. Então, vamos lá. Deixa eu mudar essa cor aqui. Vamos colocar um laranja. Essa que é a fórmula, é o preço de custo da peça vezes o markup. O markup que a gente definiu aqui é 2. Como é que eu chego nesse markup? Existe um estudo que você pode fazer para chegar nele, mas aqui, a priori, nós vamos usar o que o mercado tem usado basicamente, que é um markup de 2,5 ou 3. Mas eu vou começar pelo 2 para você entender. Então, imagina aqui que o seu preço de custo é igual a R$ 25, certo? Seu preço de custo é R$ 25. Você vai multiplicar esses 25 por 2, ou seja, você está multiplicando 25 por 2, então o seu preço de venda é igual a 25 vezes 2, que vai dar R$ 50. Deixa eu colocar ele de fora daqui. R$ 50. Agora a gente vai começar a analisar de acordo com as informações que nós temos, ok? Então, a gente usou o markup 2, ou seja, a gente dobrou o preço, multiplicou por 2. A gente pegou lá, a gente tem uma peça de 25, vai vender por 50. Esse é o markup. O que você precisa olhar primeiro? Esse valor aqui, ele te dá lucro? Ele vai te dar lucro? Então, vamos pegar aqui os R$ 50. A gente está vendendo por 50. A gente vendeu para João uma t-shirt, né? Vendeu para João uma t-shirt. Vendeu uma t-shirt. E João pagou os R$ 50 para você. Vou colocar verde aqui. João te pagou os R$ 50. O que sobrou para você depois que recebeu de João esses R$ 50? Então, a gente teve lá, valor de venda é igual a R$ 50. Primeira coisa que você precisa olhar, qual é o custo dessa mercadoria para você? Põe isso aí na sua mente agora, escreve no caderno, põe na parede, você precisa ter isso cravado no seu coração. Toda vez que você vende uma t-shirt, você precisa recomprar essa t-shirt e as embalagens que você vendeu, porque senão o seu negócio pode chegar ao fim se você não repor esse estoque. Sempre que você vende uma mercadoria, ela precisa voltar para o seu estoque, ok? Então, você precisa já separar esse dinheiro aqui. Qual é o custo da mercadoria? Então, o custo da mercadoria é igual a R$ 25. Esse que é o custo da mercadoria. Então, você vendeu por 50 e o custo da mercadoria é R$ 25. Ou seja, você tem aqui um lucro ainda e bruto de R$ 25. Só que o que acontece? Você ainda tem outros custos. Quais são os outros custos? Os custos variáveis de R$ 3,30. Você vendeu essa mercadoria aqui para o João,
E além do custo da mercadoria lá, do frete, você ainda teve um custo custo variável de R$ 3,30. Ou seja, toda vez que você vende uma t-shirt, você tem um custo lá de 25 mais 3,30. Você tem um custo de R$ 28,30. Esse é seu custo toda vez que você vende uma t-shirt, R$ 28,30. O que sobra para você? 50 menos R$ 28,30. Então, R$ 50 menos todos os custos, né, envolvidos aí na venda. 50 menos 28. O seu lucro, vou mudar essa cor aqui. Seu lucro é igual a R$ 21,70. Ok? Então, esse aqui é o seu lucro toda vez que você vende uma t-shirt nesse mesmo formato que eu estou te mostrando aqui. Então, esse preço de R$ 50 aqui, ele já tem uma característica muito importante. Ele te dá lucro. Né? Você vendeu por 50, tirou todos os custos dele e ainda sobrou ali na sua mão R$ 21,70. Ele te deu lucro. Fantástico. Essa é a primeira característica. Qual é a segunda característica que um preço precisa ter? Ele precisa ser competitivo. Ou seja, você está vendendo por R$ 50. Né? Se a gente subir aqui, a gente tem uma pesquisa. Show, essa pesquisa que você fez aqui, R$ 50 está ali, ó, pau a pau com o fornecedor que vende pelo menor preço. Então, você está bem igual na competição. Então, o seu preço está muito competitivo, tá show. O menor preço que você encontrou no mercado foi R$ 50 e você está vendendo por R$ 50. Só que você está vendendo por R$ 50 com base nos seus custos. Você entende que esse preço aqui ele vai te dar o quê? Lucro. Então tá fantástico. Agora entra uma terceira característica que você precisa identificar. É o esforço de vendas que você precisa ter para pagar suas contas, tá? Deixa eu voltar aqui em cima, que é a sua quinta tarefa. Sua quinta tarefa. O que você precisa fazer nessa sua quinta tarefa? Você precisa colocar no papel todas as suas contas fixas. O que são contas fixas, Júnior? Você falou de contas variáveis lá em cima e agora vem com contas fixas. Contas fixas são todas aquelas contas que você paga todo mês. Ela é fixa. Você tem o quê? Você tem aluguel, você tem telefone, internet, você tem contador, você tem água, você tem luz para pagar. Então, essas são as suas contas fixas. Você faça chuva, faça sol, você precisa pagar essas contas. Então, você precisa identificar elas no papel. Coloca discriminado tudo que você precisa pagar todos os meses, né? Faça chuva, faça sol, coloque isso numa folha de papel e some esse valor. Imagine aqui eu não vou te falar uma característica que precisa ter. Na verdade, eu vou. O que você precisa já na hora de fazer, colocar isso aqui no papel, já identificar. Você precisa identificar o que são as contas da sua empresa e o que são as suas contas pessoais. Você vai separar.
ok? Você vai separar isso aqui no papel. Em um papel, você vai colocar as contas da empresa e em outro papel, você vai colocar as suas contas pessoais. O que são as contas da empresa? Tudo aquilo que faz a empresa girar no mês e que você precisa pagar, faça chuva, faça sol. Por exemplo, contador. Se você tem um lugar que você aluga para a sua empresa, a sua loja, o aluguel dessa loja, a água dessa loja, o telefone dessa loja são contas da empresa. As contas da sua casa são contas pessoais. E como que você paga essas contas pessoais? Aqui, ó, na hora de você separar essas contas, na conta da empresa, você vai colocar o seu prolabore, que é o seu salário. Quanto que a sua empresa vai te pagar por mês? Tá? Isso aí a gente vai ver num outro vídeo, eu vou te explicar certinho como é que você faz. Mas, por enquanto, já separa essa conta aí. O seu prolabore está dentro da empresa, a empresa vai te pagar e com esse dinheiro que a sua empresa te pagar, você vai pagar as suas contas pessoais, ok? Imagina o seguinte... Todas as contas fixas aí da sua empresa, aluguel, telefone, contador, água, luz, prolabore, dê um valor aí de aproximadamente, eu vou colocar um valor aqui fictício, tá? De R$1.000. Esse aqui é o valor que a sua empresa precisa pagar todos os meses, faça chuva, faça sol. São as contas fixas que ela tem, ok? R$1.000. Agora... que você tem esse valor aqui anotado e bem claro para você, que você tem essas contas fixas todos os meses, aluguel, telefone, contador, água, e dá R$1.000, o que você vai fazer? É o seu esforço de vendas que você vai calcular aqui agora. Ó, se você vende uma peça, você tem um lucro de quanto? De R$21,70. Esse é o seu lucro toda vez que você vende uma peça. Quantas peças você precisa pagar quantas peças você precisa vender para pagar todas as suas contas, ou seja, para ter R$1.000 no final do mês? O que você precisa fazer? Você vai dividir, tá? Você vai vir aqui, ó, o seu esforço de vendas é dividir o total das suas contas fixas, total das suas contas fixas, que é R$1.000, dividido pelo valor do seu lucro, que é R$21,70. R$21,70. O que vai acontecer se você fizer essa conta aqui, ó? Aqui eu estou te falando que para você pagar todas as suas contas, né, as contas aí da sua empresa, que no total dá R$1.000, e se você tem um lucro de R$21,70, para você pagar todas as suas contas, você vai precisar fazer no mês. Deixa eu colocar de outra cor aqui. Você vai precisar vender aproximadamente 46 ou 47 pedidos. Você vai ter que fazer 46 ou 47 pedidos. Esse é o seu esforço de vendas para você conseguir pagar as suas contas no final do mês. Você precisa fazer 46 ou seja, todos os dias, se um mês tem 30 dias e você trabalhar de segunda a segunda, você precisa fazer no mínimo, uma venda por dia, e no final do mês ali, vai ter alguns dias que você vai precisar ter que fazer 2 vendas, 3 vendas para compensar. Mas no final do mês você vai ter que ter ali 47 pedidos. Ou seja, esse é o seu esforço de vendas. Você pode melhorar isso? Pode. Como? Se eu vendendo a R$50, o meu lucro é R$21,70, eu tenho que fazer esse esforço de vendas aqui, só que eu estou aqui no limite, né? Eu tô competindo, o meu preço está bem competitivo, porque eu estou vendendo ali junto com o menor preço encontrado no mercado, eu posso vender um pouquinho mais caro. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó,
no meu markup, em vez de colocar 2, é por isso que a gente sempre indica, e lógico, depois dessas contas, né, você vender aí com markup de 2,5 ou 3. Ou seja, você vai pegar e multiplicar 25 por 3. Quer dizer, você vai multiplicar o 25 por 2,5. O seu preço de vendas agora, ele é de 60. Vamos pôr aqui o segundo preço de venda. Ele é de R$ 62,50. Só para você entender. Tá? Então você pode vender ele com markup de 2 a R$50 ou a R$ 62,50, que dá um markup aí de 2,5. R$ 62,50 ainda é competitivo? Se você voltar aqui na sua pesquisa, você vai ver que sim. Lógico, os seus argumentos vão ter que ser diferentes, né? Você vender a um menor preço é uma coisa, você ter um preço um pouco maior, você vai precisar deixar muito claro para o seu cliente quais são as principais características, o que diferencia o seu produto dos outros, para justificar você estar vendendo de R$ 62,50. Mas mesmo assim, é um preço competitivo, ele está um pouco acima do menor preço e está bem abaixo do maior preço. Você consegue vender nesse valor. Tá? Você vai vender a R$ 62,50 agora. Olha só a diferença. Em vez de você vender por 50, você vai vender por R$ 62,50. Se eu vender por R$ 62,50, o custo é o mesmo. Ou seja, eu vou ter R$ 25,00 do custo da mercadoria e vou ainda ter R$ 3,30 do custo variável, ou seja, o meu custo ainda é de R$ 28,30. Só que agora o meu lucro, em vez de ser R$ 21,70, ele vai ser de R$ 34,20, tá? 34,20. Ou seja, eu peguei o 62,50, que é o preço de venda, diminuí o valor do custo total, 28,30, e eu tenho um lucro agora de R$ 34,20 por peça. Se eu pegar agora e vier aqui fazer essa mesma continha, né, pegar os R$ 1.000 e dividir por quanto que é 34,20, um pouquinho R$ 1.000, dividido por 34,20, o que acontece? O meu esforço de vendas, ele diminui. Eu vou ter aqui, para eu pagar as minhas contas todas no final do mês com esse lucro, eu vou precisar fazer aí uma média de 29 pedidos, 29 ou 30 pedidos. Então esse é o meu esforço de vendas no mês se eu aumentar o meu preço de vendas para R$ 62,50. O que eu preciso analisar no preço? Se ele me dá lucro, se ele é competitivo e qual o esforço de vendas que eu vou fazer em todo mês para eu conseguir pagar as minhas contas. Aqui eu estou te mostrando que você pode vender por R$ 50,00, sim, só que você vai trabalhar um pouco mais. Você vai ter que vender 46 ou 47 pedidos durante todo o mês. Se você aumentar um pouquinho esse preço, ou seja, usar um markup de 2,5, você vai aumentar o seu lucro, você ainda vai ser competitivo, só que o seu esforço de vendas no mês ele vai diminuir. Você vai poder vender 29 ou 30 pedidos no mês para pagar todas as suas contas. Se você vender a mesma quantidade que você vendeu aqui em cima, você ainda vai ter um lucro muito maior no final do mês. Você vai pagar todas as suas contas e ainda vai sobrar dinheiro no seu bolso. Então, é dessa forma que você vai conseguir calcular o seu preço de venda. Você precisa se preocupar com essas 3 variáveis. Se o preço vai te dar lucro,
se ele é competitivo e qual o esforço de vendas que você vai fazer no final do mês para pagar suas contas. Então, para isso, você vai ter que ter no papel todas as suas contas fixas, tudo que você paga no mês ali para fazer o seu negócio girar. Você vai ter que ter no papel anotado quais são as contas variáveis, né? Quais são os custos variáveis que estão envolvidos nessa venda, e você vai ter que ter muito bem claro quais são os custos por unidade de cada peça. Você tendo essas informações, você consegue, a partir de agora, colocar o preço correto na sua mercadoria. E aí, me diz, curtiu essa dica que eu estou te dando? Você vai conseguir colocar o preço aí na sua mercadoria? Coloca aqui nos comentários, então, agora para mim, qual é o preço que você vai praticar. Vamos analisar junto? E se você curtiu esse vídeo, já curte aqui, já me segue aí no nosso canal, ativa aqui o sininho para você receber as notificações dos próximos